graças a Deus, meus irmãos, eu tenho certeza de que não tem ninguém no mundo que tenha mais direito e dever de comemorar o Natal do que um crente, né? Eu sei que tem muitos discursos, até teológicos, aí a respeito das comemorações de Natal, né? Alguém vem dizer assim, como se tivesse feito uma grande descoberta, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e, portanto, tudo isso é uma grande mentira, uma grande farsa. Eu penso assim que precisa de um pouquinho de senso do ridículo, né? Porque não é segredo para ninguém que nós não sabemos a data que Jesus nasceu. Agora, se Jesus, sabemos que Jesus nasceu, e esses dias uma pessoa me perguntou, eu estava comprando uma coisa, a pessoa sabia que eu era pastor, mas chegou assim, olha, eu vou perguntar para você, porque eu acho que você deve saber. Eu quero perguntar para uma pessoa que sabe, é verdade que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Eu disse para ele, é verdade. Ele falou, pois é, porque eu vi um vídeo, a pessoa estava falando disso. Aí eu disse assim, pois é, não, isso é verdade. E é verdade que eles colocaram lá no dia que era do solstício, porque tinha um negócio do nascimento do Deus Sol, que eles colocaram lá, é verdade. Tinha uma festa que antes, quando o povo era pagão, assim, não conhecia Jesus, eles comemoravam o nascimento do Deus Sol. E teve um momento que colocou mesmo não vamos substituir, nasceu foi Deus Sol, não, nasceu foi Jesus, vamos comemorar aqui. Foi mesmo. Ah, pois é, porque eu vi um vídeo, eu queria saber se é verdade. Eu falei, pois eu conheço uma pessoa também, e é verdade, eu conheço uma pessoa que não sabe o dia do nascimento dele. Eu conheço. E a gente até tentou saber e tal, e não conseguimos saber qual é o dia do aniversário dessa pessoa. A minha pergunta para você é, se a pessoa merece uma comemoração de nascimento ou não? Porque não sabe o dia que ele nasceu. Então nós podemos comemorar ou não? Devemos comemorar o aniversário de alguém que a gente ama ou não? E Jesus Cristo nasceu, temos certeza disso. Que seja 25 de dezembro, que seja 13 de outubro, que seja 2 de janeiro, não sei, não interessa. Eu quero celebrar que eu sei que Jesus Cristo nasceu. Então é por isso que a gente faz questão de fazer esse desenho. Vamos aproveitar que as pessoas estão falando, inclusive falando muita coisa que não tem nada a ver com o Natal, desvirtuando tanto. Até o personagem central e as motivações do Natal foram substituídas pelo mundo que não crê em Jesus. Mas nós que cremos em Jesus, sabemos que Natal significa nascimento, e nós sim celebramos o nascimento de Jesus, e a gente tem muitos motivos para celebrar, e as mensagens desse mês vão trazer então muito do porquê que a gente celebra com força, né? Eu peço que você então pegue sua Bíblia aí, e que você abra no profeta Isaías, que você abra no capítulo 9 do profeta Isaías, para a gente pensar um pouco sobre o nascimento de Jesus. Quero ler com você do versículo 1 até o versículo 7. Inspirado pelo Espírito de Deus, o profeta Isaías disse: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque
porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, a gente acabou de ouvir, o tema Por tudo que tu és. Tudo que tu és. Quem tu és? Quem é Jesus? Jesus curou um cego de nascença. Mas ali no tumulto ali de curar aquele cego, tudo, ele nem percebeu, nem viu a Jesus que havia curado a ele. E o povo doidou com o cego de nascença. Eles falavam, é mentira. Aí trouxeram os pais dele, e os pais falaram, ele nasceu cego, não pode dizer isso. O que aconteceu nós não sabemos. Eles disseram para o cego, o que foi que aconteceu com você? Fala aí para nós. O nome de Jesus me curou. Aí, esse homem é pecador, dá glória a Deus, senhor é pecador. Ele falou, mas eu não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Aí depois disso Jesus se encontrou com ele. Então, quando Jesus se encontrou com ele não tinha visto, ele não sabia que era Jesus. Então, do ponto de vista dele, um homem se aproximou dele para perguntar, e ele disse, crês tu no Filho do Homem? E ele disse, quem é, Senhor, para que eu veja? Jesus disse, eu, que fantasia, que revelação, que revelação. Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Porque muitas pessoas têm recebido as bênçãos de Jesus e não conhecem a Jesus. Foram muitas as pessoas que receberam milagres da parte de Jesus, mas que não o conhecem. Porque essa palavra conhecer na Bíblia é uma palavra muito específica. É uma palavra que diz respeito a relacionamento. Não é saber quem é se colocar em relacionamento direto com aquele, poder atestar quem seja aquela pessoa. Um relacionamento de intimidade. Quem conhece a Jesus? 10 leprosos foram curados. O evangelista diz que foi um, diz que foram 2 que voltaram. Um que voltou era até samaritano. Jesus disse, cadê os outros? Cadê os outros que conheceram o meu poder? Cadê os outros que conheceram a minha bênção? Meus irmãos, Deus está fazendo chover sobre maus e bons hoje. Deus está dando respiração a maus e bons. Deus faz vir o sol sobre maus e bons, também a chuva sobre maus e bons. Muitos têm recebido, todos os que estão aqui hoje receberam bênçãos de Deus, mas será que você o conhece? Eu quero dizer para você, por mais que você possa ter lá assim um pezinho no ateísmo, um pezinho na dúvida, do agnosticismo. O ateu é aquele que afirma não existe Deus, e o agnóstico diz, não sei quem é. Eu até acredito que deva existir alguém ou alguma coisa, mas eu não sei. Esse é o agnóstico. Não sei se você tem um pezinho lá ou cá, mas é fato histórico, incontestável. Jesus nasceu. É fato incontestável, porque ele nasceu. E que a própria história, até me divirto um pouco com isso, por fato da gente regular a história com antes de Cristo e depois de Cristo, porque isso é só
conta para quem está lá colocando os registros históricos no seu devido lugar, mas para mim é divisor de águas. É o momento em que a história muda completamente. Eu sei que é isso. E há um antes e depois de Cristo. A pergunta é se há um antes e depois de Cristo também na sua vida. E eu tenho motivos para não ser agnóstico, muito menos ateu. Se eu olho para a natureza, eu não posso ser ateu. Mas se eu olho para Jesus, eu não posso ser agnóstico. Eu tenho que dizer que eu sei que não é Deus. E há uma diferença muito grande entre Jesus e qualquer outro personagem da história humana, especialmente os personagens religiosos, que às vezes a gente faz um destaquezinho, né? Tem aqui um fundador de uma religião, alguma coisa assim. Jesus Cristo é o único que teve a sua vida profetizada, e profetizada com riqueza de detalhes. Nem somente profetizada, mas profetizada com riqueza de detalhes. Isaías é um escritor que dá muito isso para a gente, porque Isaías, irmãos, Isaías falou aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus. Ele profetizou, mas quando ele faz a descrição de Jesus, parece que ele é um dos evangelistas, parece que ele andou com Jesus mesmo. Ele descreve Jesus e a obra de Jesus com tanta clareza que você fala, não é possível, isso é fake, isso é mentira, isso não pode ser assim. Isso, o papel aceita tudo, né? Então aconteceu uns negócios lá, depois vieram escrever no carro. Olha, eu não tenho tempo para expor aqui para vocês alguma coisa sobre manuscritologia. Isso não é uma ciência de religiosos, isso é uma ciência de pessoas que tratam com documentação histórica. E eu, como teólogo, tenho a obrigação de ter estudado isso. E eu até não digo que você tenha que confiar num especialista, não, mas aqui eu não acredito nisso somente por ouvir falar. Eu sei que a manuscritologia atesta que o Isaías realmente também existiu e que esses escritos são anteriores, muito anteriores à vinda de Jesus, e que esses escritos foram preservados, né? E muito recentemente em termos históricos, né? Na década de 40, se encontrou ali aqueles manuscritos de Qumran, umas cavernas lá na região lá da Palestina, aquela região lá, e lá se encontrou os mesmos escritos, coisa que ficou guardada lá por 1000 anos. Escritos de 1000 anos atrás, ficou guardado por 1000 anos, registros praticamente idênticos ao registro de Isaías que nós temos hoje. Como dizendo, realmente isso foi escrito há muito tempo atrás. Tá bom, ele parece um evangelista, e ele profetizou que Jesus nasceria, e de fato outros diversos profetas profetizaram. A minha pergunta para você, se você sabe quem é, e o texto que a gente tem aqui responde quem é Jesus. Você vê aqui no primeiro versículo, trata de uma terra aflita. Diz que a terra que estava aflita. Que terra é essa? Não está falando aqui, né, de chão, nem está falando somente de uma geografia, mas está falando a partir dessa geografia que existiu mesmo nesse lugar, essa terra aqui que é dito Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali são duas tribos do povo de Israel. Vamos colocar aqui que nesse sentido aqui é como se fossem dois estados, Minas Gerais e São Paulo. São duas regiões lá de Israel. E ele diz assim que aquela terra de Zebulon e Naftali, que em outros tempos ela foi entregue à obscuridade, era uma terra aflita e era considerada desprezível. Por que ele fala que aquela terra era uma terra desprezível? Ela estava no norte, e era uma terra que tinha mais contato com os povos vizinhos do norte, e era uma terra de muita mistura, era um lugar onde se comercializava com os outros povos, e muitas vezes os israelitas não importavam apenas produtos, mas importavam costumes, e importavam também a idolatria e os cultos pagãos. Então era uma terra naturalmente misturada. Vinham pessoas de
dos povos vizinhos morar ali, então era uma terra misturada, e mais do que isso, era lugar de invasões, porque quando os povos do norte queriam invadir, era por ali que eles passavam, eles entravam por Zebulon, por Naftali, para atacar Israel. Então era uma terra, aqui é simbólico, gente, você tem que ver assim como um pouco de poesia, esse é um texto bem poético, esse texto profético, ele usa assim, tem ares de poesia, né? Então ele está dizendo que esse lugar de mistura e de escravização, se eu estou falando de invasão, se eu estou falando de mistura de costumes, considerando que o povo de Deus conhece os costumes de Deus e que está havendo mistura de costumes, se eu estou falando de invasões e escravatura, então eu estou falando de algo que diz respeito a você também. Assim, é porque nós, irmãos, também já fomos misturados com aquilo que não é de Deus. É que nós também, irmãos, já fomos invadidos por aquilo que não é de Deus. É que nós também, irmãos, já fomos escravizados no passado por algo que não é de Deus. E a promessa aqui é de que aquele lugar que antes era desprezado ou desprezível seria totalmente resgatado por Deus, e aquela aflição seria mudada, e aquele povo seria tirado daquela condição de escravidão para a liberdade. É isso que diz Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, falando de mim e de você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 2, 1 a 3 diz assim: que estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Estávamos nessa condição de pecadores e de escravos no pecado, dominados, invadidos, misturados, o bom e o ruim se misturando. Pega ali um galão de 5 litros de água mineral, puríssima. Estou segurando agora, imagina que não é um copo, um galão de 5 litros. Vamos imaginar que fosse uma caixa d'água de 500 litros de água mineral. Aí eu vou pegar um conta-gotas e vou ali no esgoto mais sujo que tem, tipo Rio Arroz. Pego lá uma gotinha e venho aqui e pingo. E bebe. Porque Deus não bebe. Porque para Deus ou é pureza ou é contaminado. Quanta mistura na vida de tantas pessoas. Pouca mistura. Não, Jesus me salvou, eu já estava praticamente salvo. Não era tão bonzinho. Engano. A contaminação é assim, e a descrição aqui é de uma terra entregue à obscuridade, ou seja, trevas. Não sabia o que fazer da vida. Mas nessa região de sombra da morte, resplandece a luz. O que é essa luz? Isaías, ele faz outros usos aqui da luz, e eu pego aqui Isaías 2:5 para ajudar a gente a entender que tipo de luz é essa que ele está falando que resplandece. Lá em Isaías 2:5 diz assim: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Andar na luz. Você consegue subir em cima da luz e andar na luz. Claro que não é literal, isso aqui é uma analogia, isso aqui é um exemplo, uma explicação. E ele está dizendo que essa luz é um caminho. Compreendeu? A luz de Deus é o caminho de Deus. E ele está dizendo: vinde, casa de Jacó, andemos. Veja que Isaías escreve para Israel. O primeiro leitor dele é Israel. Ele escreve para eles e diz: olha, porque
a profecia de Isaías diz que no futuro todos os povos andarão no caminho do Senhor. E ele está dizendo, mas quanto a nós, que somos o povo de Deus, devíamos andar agora. É isso que ele está dizendo. Mas eu pego aqui esse versículo para dizer que Isaías entende já essa luz como sendo um caminho, e não como sendo assim uma iluminação, um lampejo assim de Deus, uma coisa assim, pá, né? Um flash, mas como uma proposta de vida. É uma proposta de mudança radical, porque mudança de caminho aqui significa uma mudança de rumo da vida. E ele está dizendo, essa luz que resplandece é um caminho que muda radicalmente você do rumo das trevas, da obscuridade, para o rumo da luz. Essa luz então representa as bênçãos de Deus sobre nós. Ela representa a própria revelação de Deus sobre nós. Sabe o que é revelação? Revelação é o seguinte, ó, isso aqui é revelação. O que está aqui embaixo? Você supõe que é uma mesa, mas agora está revelado. É uma mesa, é uma madeira, é um pedaço de vidro. Isso é revelação, tirar o véu. A revelação, a luz de Deus na nossa vida é Deus mostrando para você a verdade, quem Deus é. Essa é a revelação, e mais do que isso, aí fica sensacional, porque Deus não para, né? Deus é Deus, é a própria presença de Deus, é a manifestação pessoal de Deus. Essa é a luz de Deus. Então Isaías está dizendo, olha, nos últimos dias todos os povos vão poder andar nessa luz. Israel, vamos andar agora na luz, se você quiser ouvir. E nós que estamos nos últimos dias, hein? Porque nós estamos, se você não sabe, nós já vivemos os últimos dias. E aí ele descrevendo essa promessa de Deus de restauração, ele no verso 3, ele diz que é uma promessa de alegria, é uma promessa de grande alegria. Isso vai trazer uma alegria tão grande. Ele põe dois elementos aqui de comparação que são bem legais, especialmente se você conhece um pouco da vida naquele tempo, né? Ele fala assim, eles estão tão felizes, quando Deus opera isso, eles estão tão felizes como no dia da colheita. Ora, se você conhece o que é cultura de subsistência, quando as pessoas plantam para comer, e que existem estações no ano, você tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Naquela janela você planta. Se você não plantar dentro daquela janela, não adianta plantar depois, porque não nasce, não vai ter. Então, quando o povo que trabalha para a cultura de subsistência eu posso dizer que é sobrevivência. Subsistência é sobrevivência. Ele planta para comer, para viver. Então, no dia da colheita, e a gente vê muito, é cheio de festas aí, que até hoje são preservadas, festas da colheita, porque aquilo significa, quando eles colhiam os primeiros frutos, eles viam que realmente a colheita vingou, eles sabiam que eles iam viver por mais um ano, por mais um período, e a minha família vai viver, eu vou viver, nós conseguimos o sustento. Então nós temos aqui o sustento, e aí ele compara esse agir de Deus com esse sustento, a garantia de sustento. Agora, quando eles colhiam, eles ainda tinham um outro problema, porque naquele tempo muitas invasões, e se o inimigo invadir? Porque o inimigo ficava lá, vai que na colheita do inimigo a coisa não foi muito boa, ele olhava para você e falava, peraí, os israelitas colheram, nós vamos lá tomar deles, porque não vamos nós passar fome sabendo que eles têm lá. Então era sempre a possibilidade da invasão. E aí ele fala aqui que a alegria é como a alegria, tanto a alegria da colheita como a alegria de quem reparte os despojos. O que é repartir o despojo? É quando você não somente colheu e está bem, mas você venceu o inimigo, e é você quem está repartindo aquilo que você pegou dele. Então ele está dizendo que os inimigos estão vencidos. Olha, ele está falando de certeza de vida e inimigos vencidos, sem que houvesse de novo a possibilidade da invasão. Como é que isso é possível? Como é que é possível uma garantia dessa? Nós vamos produzir um dia uma colheita dessa e vencer definitivamente todos os inimigos? Se fosse uma questão literal, né? A gente estava vendo lá Hamas, Israel, as complicações do lá. Não é nesse sentido da nação, mas é algo muito superior a preservar sua terrinha, a sua plantaçãozinha. O verso 4 revela isso para nós, que diz assim: quebraste o jugo. Quem é que quebra o jugo? Quem é que quebra o jugo? O jugo é
prisão, grilhão, aprisionamento. Quem quebra o jugo? Quebraste, tu, Senhor, quebraste o jugo. Então a promessa aqui é o seguinte: que toda essa maravilha sobre aqueles que eram desprezados vai acontecer, e vai haver essa garantia de vida, e vai haver a vitória sobre o inimigo através de Deus. E ele fala como nos dias dos midianitas. Os midianitas, gente, é aquele povo que estava dominando sobre Israel no tempo de Gideão. Você lembra de Gideão? Os 300 de Gideão, você lembra dessa história? Porque os midianitas dominavam com milhões. Israel não tinha a menor condição. E aí Deus levanta Gideão com toda aquela situação que você vê. Gideão, que alguns acham que é um herói, era um medroso de marca maior. Se você olha o texto que você vai ver. Ele era um sujeito que duvidava muito, que muitas vezes ele tem que fazer provas com Deus ali e tudo. Ele era uma pessoa com muito medo. Ele mesmo era um medroso, e Deus tem que botar ele para frente. Aí Deus manda, chama o povo para a guerra, vem 30 mil, Deus fala, é muito. Diminui aí, na diminuição lá, falou, todo mundo que é covarde, volta para casa. Você não volta não, tá, gente? Eu sei que você é covarde, vai, sobrou 10 mil. Aí falou, é muito, porque se vocês vencerem com 10 mil, mesmo que seja contra milhões aí, centenas de milhares aí, vocês vão falar que foi vocês. Então você vai fazer o seguinte, você para de novo aí, sobrou 300. Agora não dá para falar que é vocês, né? Se vocês vencerem com 300, vocês vão ter certeza que não foi vocês, né? E aí foi o que Deus fez, pelo grande livramento. E ele diz, esse livramento que Deus vai promover é como nos dias dos midianitas. O próprio Deus é quem vai fazer. E aí ele vai mais adiante. Ele diz assim que essa libertação vai ser maior do que as anteriores. É o versículo 5. Ele diz de um fim permanente da guerra, uma obra definitiva. Ele fala, toda bota, né? Aqui seria tipo uma sandália, né? Não tinha bota aqui. Mas era uma sandália que era especial para a guerra, para o sujeito ir para a guerra. Toda bota que anda o guerreiro e as vestes envolvidas de sangue vão ser queimadas de pasto ao fogo. Ou seja, o fim definitivo de uma guerra, tá? Nunca mais vai ter possibilidade de guerra. Do que ele está falando? Irmãos, contra quem os homens estão em guerra? Contra quem a humanidade está em guerra? Talvez você nem sabia que a humanidade está em guerra, mas toda a humanidade, segundo a palavra de Deus, está em guerra contra o próprio Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Amigos do mundo, amigos das potências que invadiam por cima, terra de Zebulon, terra de Naphtali, gente que mistura ser crente com não ser crente, gente que mistura o comportamento cristão com aquele que não amizade com o mundo. Diz Deus que aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. E mais do que isso, a Escritura revela claramente que os homens estão em guerra, em inimizade com Deus por não fazer sua vontade. Eles estão misturados pelas doutrinas de Satanás, pelos ensinamentos do mundo, por aquilo que eles acham, e eles têm a Deus como seu adversário. Agora, a paz permanente, então, com Deus, ela implica na vitória contra o adversário. Quem é o adversário? Satanás. E a carne. E o pecado. Uma vitória definitiva contra esses princípios, esses pilares que fundamentam a inimizade contra Deus. Implica então na vitória sobre o adversário e a paz com Deus. E o verso 7 vai dizer então que será estabelecido um governo de paz sem fim, onde justiça e juízo e justiça estão firmados e o rei está entronizado definitivamente. Eu pergunto para você, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Estabelecer esse governo em que não há mais inimizade entre o homem e Deus, em que há paz sem fim, em que os inimigos não invadem mais, em que nós não cedemos mais às pressões do mundo, em que nós somos completamente libertos, vivemos essa festa permanente de colheita e de despojos. Quem pode fazer isso? Ele responde no final, a última frase diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem é que realiza isso? Quem é que consegue conciliar justiça, juízo e amor?
Porque a bem da verdade, no raciocínio lógico, é impossível que Deus seja amor e justiça ao mesmo tempo. Um raciocínio simples. E todos nós afirmamos, Deus é amor. Quem é contra ele? Deus é amor. Não, todo mundo. Deus é amor. E Deus é justo? Deus é justo. Não porque ele é justo, ele é amor. Porque Deus é justo, é amor, porque ele está blasfemando contra Deus? Não, eu te devolvo a pergunta, como que ele é justo e como que ele é amor? Me explica. Se ele ama, ele perdoa pecados? Se ele é justo, ele condena pecados? Na verdade, ele não perdoa pecados, ele perdoa pecadores. E ele não ama pecado, ele ama pecadores. É possível as duas coisas em Deus, no seu zelo, na sua forma de fazer justiça. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Só em Jesus existe o cumprimento dessa promessa que está no versículo 7. O governo de Deus passa em fim, o reino de Deus para sempre. O Senhor, no seu zelo, eu não vou dizer fará isso. Quem falou fará isso foi Isaías, ele estava no passado. Eu estou no futuro. Eu digo, o Senhor no seu zelo fez isso. Isaías olhava para o futuro e via Jesus nas praias da Galileia, via Jesus na cruz. Eu olho para trás e vejo Jesus nas praias da Galileia, vejo Jesus na cruz. O fato é que Jesus esteve na terra, ele foi até a cruz e ele morreu por mim, por você, e ali ele nos fez a reconciliação. E quem é esse que tem esse poder todo? E essa é a mensagem que nós queremos trazer para você. O Deus Filho, o Cristo, o Senhor, ele nasceu, foi ele que nasceu em Belém. Esse é Jesus. E não havia lugar para Jesus em Belém. Mas mesmo assim, não havia lugar para Jesus no mundo. Não há lugar para Jesus no mundo. Mas ele nasceu mesmo assim, porque é o Deus Filho, o Cristo de Deus, o Senhor, ele nasceu em Belém. Quem é esse que nasceu em Belém? Aí no versículo 6 vai responder para nós. Quem é esse que nasceu em Belém? Esse que nasceu em Belém é o maravilhoso conselheiro. Esse que nasceu em Belém é o Deus forte. Esse que nasceu em Belém é o Pai da eternidade. Esse que nasceu em Belém é o Príncipe da paz. E esses são os 4 temas das nossas pregações nesse mês de dezembro. Eu quero falar para você um pouco sobre Jesus, o maravilhoso conselheiro. A pergunta é: quem é Jesus? Hoje eu quero falar só disso. Quem é Jesus? Jesus é o maravilhoso conselheiro. Jesus é o rabi, ou mestre, que ensina como quem tem autoridade. E Jesus ensina como quem tem autoridade porque tudo que ele fala, ele é. Em primeiro lugar, ele não era como os fariseus. Jesus disse a respeito dos escribas e fariseus: façam tudo o que eles falarem, mas não os imitem nos seus atos, porque os atos deles não correspondem àquilo que eles dizem. Mas Jesus, tudo aquilo que ele falava, ele era. Tudo aquilo que ele dizia para fazer, porque ele praticava. E Jesus, então, ele é aquele que tem autoridade. Ele também tinha autoridade referendada pelo Pai. Os milagres que o seguiam referendavam que a palavra dele não era uma palavra individual sua, mas era a palavra de Deus. Então a gente tem assim que tanto o caráter de Jesus referendava a sua mensagem e a sua autoridade, como também os próprios milagres operados por Deus. Jesus é aquele que com a sua luz ele contamina as trevas, né? Ao invés das trevas virem sobre a luz, ele é a luz que resplandece sobre as trevas. Ele é o sujeito que chega para o leproso e ele contamina o leproso com saúde. O leproso não o contamina com a lepra, mas ele toca o leproso e ele traz saúde para o leproso. Jesus Cristo é completamente o outro. Ele é maravilhoso. E ele é um maravilhoso conselheiro. É disso que eu quero falar. Tem lugar para o maravilhoso conselheiro na sua vida? Não responde rápido, não. Não responde rápido, não. Porque talvez depois do que eu vou falar aqui, você vai dizer que não tem. Não tem. Porque não tinha lugar para Jesus quando ele nasceu, e não há lugar para Jesus entre pessoas que o honram com os lábios, mas que o coração está longe dele. É uma questão pessoal receber a Jesus. É uma questão pessoal. E Jesus Cristo não é um bebê em apuros. Ele nasceu sem uma manjedoura, mas não é porque ele estava em apuros, ou porque só isso que
Ele nasceu numa manjedoura por um propósito de Deus. Um propósito estranho, talvez, a nós. Quem de nós colocaria hoje um filho deitado em palha? Nós fazemos, chá do bebê, tudo, compra bercinho, colchãozinho. Você não vai deixar seu filho deitado na coisa dele. Mas Deus deitou uma coisa dura por propósito. Jesus é um maravilhoso conselheiro. Você tem coragem de receber? Eu vou explicar para você essas duas palavras: conselheiro e maravilhoso. Conselheiro é aquele que avisa, que dá orientação, ele sabe o que vai vir, fala para você: olha, o caminho é esse aqui, aquele não, o caminho é esse. Mas Jesus, ele não é só o conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro. E esse adjetivo, lá, a palavra lá no hebraico, ela dá a ideia de coisa difícil de compreender. Como assim, gente? Ele é um conselheiro com conselhos difíceis de compreender. Mas ele não é só isso, ele é maravilhoso no sentido que ele não é que é difícil de compreender, mas que não seja bom, que é superior a esse conselho dele, às vezes difícil de alcançar, difícil de compreender no sentido de difícil de alcançar. O que ele está falando muitas vezes não faz sentido para você. Eu vou explicar por quê. E aí talvez você vai dizer se você recebe um maravilhoso conselheiro ou não, mesmo que você frequente igreja e tal, você não quer dizer que você recebe o grande, o maravilhoso conselheiro. É maravilhoso porque é sobrenatural. O conselho dele não casa com aquilo que é natural. O natural não é assim, Jesus. Tem pena de ti mesmo, Jesus. Não é assim, Jesus. Como assim, cruz, Jesus? Pedro falando. Jesus dizendo: arreda Satanás, porque não cogitas ou não pensas, o seu conselho não procede de Deus, não procede dos homens, procede na verdade de Satanás. Procede dos homens no sentido de que os homens estão invadidos e contaminados pelo pecado, mas procede originalmente de Satanás. Arreda, sai da frente, Satanás, porque o que você está pensando é conforme o mundo, é conforme Satanás, não é conforme Deus. E talvez o que você pensa, meu querido, minha querida, é conforme o mundo, é conforme Satanás, e não é conforme Deus. E se você anda conforme o mundo, conforme Satanás, você não anda conforme Deus. Eu estou só mandando a real para você não se enganar. Porque ninguém é obrigado a ser de igreja, ninguém é obrigado a frequentar a igreja, ninguém é obrigado a dizer que ama Jesus. É preciso saber o que significa. Primeiro você tem que saber quem ele é, para depois você dizer se você o segue. Jesus tem um conselho verdadeiro para você. O conselho de Deus é maravilhoso, pode até ser difícil de compreender, é sobrenatural, mas é um conselho maravilhoso do maravilhoso conselheiro. Ele não é um coach certificado, ele é Deus. Então a palavra dele é definitiva. Você tem coragem para receber? Como Maria? Vou botar um bebê no seu ventre, você vai cuidar dele, é o Filho de Deus. Segura o Filho de Deus, Maria. Ai, minha alma, eis aqui a serva do Senhor. Maria sabendo, não é que ela sabe, agora eu vou ser mãe do Filho de Deus, eu vou ficar rica, tudo vai ser a meu favor. Não, ela sabia o sofrimento que ela ia passar. Mais adiante, alguém vai até dizer para ela, um profeta vai dizer para ela assim: uma espada vai atravessar sua alma. É realmente grandioso o que você recebe, mas uma espada vai atravessar sua alma. Às vezes seguir Jesus é espada atravessando a alma. Você não quer não, né? Fala a verdade, você não quer um maravilhoso conselheiro. Porque o maravilhoso conselheiro faz o que Jeremias diz lá no capítulo 31, 33 e 34. Veja como é maravilhoso e sobrenatural. Diz assim: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deixa eu falar aqui para você. É verdade quando dizem:
que se trata de lavagem cerebral. É verdade. Oh, pronto, falei. É verdade. Porque Jesus Cristo escreve a lei dele na nossa mente. Não está em tábuas, não está em livros. Não foi impresso na gráfica. Ele disse: aquele a quem eu escolher, eu vou escrever a minha lei na mente dele, e vou escrever a minha lei no coração dele, no centro da vida dele, e eu vou ser o Deus dele, e ele vai ser meu servo, e ponto final. Ninguém conversa comigo. Quem me contradiz aí? Alguém vai se levantar? Não, Deus, só está muito autoritário. Deus não é autoritário, ele é autoridade. Ele é a fonte da autoridade. Se tem uma autoridade a se submeter, essa é a autoridade de Deus, porque Deus é a autoridade. E ele está falando assim. E ele diz assim que aqui ninguém dirá o seu próximo conhece o Senhor. Ele está dizendo assim que entre aqueles que são povo de Deus de verdade, não é preciso você virar para alguém que é do povo de Deus de verdade e dizer para ele: obedece ao Senhor, conhece o Senhor, porque a paixão do coração dele é obedecer a Deus. E se ele desobedece a Deus, ele se entristece, ele pede perdão, porque ele sabe que o maior anelo da sua alma é a santidade diante de Deus, e ele quer ser como o Senhor, e ele busca o Senhor. Esse é o servo do Senhor, esse é aquele que Deus fez dele o seu servo, que Maria vai dizer: isso aqui é servo é escravo, irmão. Vamos falar a real. Você vai receber mesmo o maravilhoso conselheiro? Eu recebo o maravilhoso conselheiro, mas eu não quero ouvir os seus conselhos. Então, conversa por prática. É mudança radical de pensamentos. Radical vem de raiz. Eu lembro de um certo político, uma vez entrevistado. Ele foi prefeito da nossa cidade. E aí perguntaram para ele assim: o senhor é chamado por muitos de radical. O senhor se considera radical? Ele diz assim: radical vem de raiz. Eu sou mesmo. Eu sou muito convicto das coisas que eu penso. Se saiu bem na resposta. Porque às vezes radical dá a ideia de radicalismo que atropela todo mundo. Não, radical significa aquilo que tem consistência, aquilo que está firmado. Então, quando eu falo de mudança radical de mente, é de radicar, de colocar suas raízes naquele terreno que dá sustentação. É aquilo que também, em outra analogia, a Bíblia vai falar de casa construída sobre a rocha. Construir fora de Jesus, fora do conceito de Jesus, não dá certo. E ele está chamando a gente a uma mudança radical. Por isso Romanos 12, 1, 2, que foi pregado aqui semana passada, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma desse século, não aceite as invasões do mundo, não aceite as mesclas com o mundo, como a ideia de Zebulon e Natali. Não se misture com as ideias do mundo, mas não se misturar com as pessoas, tá? A gente se mistura com as pessoas e prega para elas, mas a gente não mistura as ideias. Não vos conformeis, não tome a forma desse século, ou seja, dessa forma de pensar no mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, posso dizer que uma das marcas do servo de Deus é que, dos salvos, né, por Cristo, é essa mente submissa a Cristo. E também pecados perdoados, né? Porque aqui diz que perdoarei as suas iniquidades, diz o final de Jeremias 31, 34, perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados não me lembrarei mais. Não é de graça, não é à toa, é pelo custo de sangue, é pela obra de Cristo. A gente não faz isso porque a gente é bonzinho, não. A gente faz isso porque a gente sabe quem é Jesus. Você sabe quem ele é? Aceitar o maravilhoso conselheiro é aceitar o que ele diz. E o que ele diz lá em Joel 2,28. Eu estou insistindo assim na potência do que ele faz. Joel 2,28 a 32 vai na mesma pegada de Jeremias aqui. Ele diz assim: que acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Aqui diz assim, eu não vou explicar todo o texto, mas aqui diz que todos conhecerão e praticarão a vontade de Deus. Está falando de salvos, falando de pessoas que entregaram a vida a Cristo. Isso aqui não é todos, não é o mundo inteiro, não. É a mesma coisa que Deus amou o mundo. Não, Deus amou a humanidade, mas Ele não salvou a todos. Ele salvou aqueles a quem Ele chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, por aí vai. Todos conhecerão e praticarão a vontade de Deus. Por efeito de quem? Veja que não é a forma de Deus escrever essa lei no nosso coração, é pela operação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Jesus veio, mas o Espírito Santo também veio. Ele veio e Ele está entre nós, e Ele opera no nosso coração aquilo que a Bíblia vai dizer, o querer e o realizar, a vontade de servir a Deus e a capacidade de servir a Deus. O Espírito Santo opera. Derramarei o meu Espírito sobre todos. Todos os que creem em Jesus têm o Espírito de Deus. Pode ser que você esteja pecando porque você tem entristecido o Espírito de Deus e você não busca ser cheio do Espírito de Deus. Mas se você pelo menos for crente, o Espírito Santo está incomodando você a respeito do pecado. Você sabe que pecado é pecado. Agora, se você não sabe, não adianta nem eu falar com você, porque você está morto espiritualmente. Você não vai compreender. Eu posso falar, fazer um discurso que você não vai entender. Mas se você for de Deus, você entende. Pelo menos isso machuca o seu coração. Você fala assim: ai, para aí, pastor. Vamos falar de outra coisa. Quando a gente fala de pecado, o Espírito de Deus incomoda porque você é filho de Deus. Às vezes você está aqui hoje e fala assim: não. Acho que eu vou sair da igreja. Eu devia ter vindo à igreja hoje. Jesus está falando: eu amo você, você sabe disso. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançar fora, nunca vou jogar você fora. Não adianta correr, eu pego você na esquina, está tudo alto, meu filho. Você acha que você escapa assim? O Espírito de Deus é que trouxe você, é que traz você, é que tem conduzido você. E é isso que ele diz: derramar do Espírito sobre toda a carne. Esse conselho que vem pelo próprio Deus, o Deus que nos aconselha e que nos faz lembrar da palavra do Senhor, que nos aconselha conforme a palavra, que é o próprio Jesus. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Há lugar para Ele na sua vida. Às vezes não há lugar porque Ele era desprezível. Eles desprezaram Ele como filho. Desprezaram. Eles desprezaram aquela famíliazinha ali, aquele José com a Maria ali. Não tem lugar, filho. Não tem lugar não. Dá licença. Ele era desprezível. Não havia lugar. E não há lugar, como eu disse, em muitos que andam dizendo: Senhor, Senhor. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que o coração está longe? Porque Deus não escreveu a lei dele no seu coração. Talvez Ele queira escrever hoje. Talvez Ele esteja sensibilizando você hoje. Ele queira salvar você hoje. Por que não há lugar? Por que não aceitamos o conselho de Deus? Porque a sabedoria de Deus é loucura. Sabedoria de Deus é loucura, gente. Só raciocinar. Eu sei que raciocinar assim também. De vez em quando lá no PG, às vezes a gente está conversando assim, aí a gente está falando das maravilhas de Deus e do Evangelho. Aí de vez em quando eu falo assim: conversa de doido, né, gente? Conversa de doido. Se tivesse alguém aqui que não é crente ouvindo a gente, assim: que papo de doido. O que vocês estão falando aí? Vocês são tudo doidos. O que vocês estão falando? O Evangelho é loucura mesmo. O Evangelho é loucura. 1 Coríntios 1, 18 a 21 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O conselho de Deus é loucura. E qual é a loucura? Eu vou descrever assim rapidamente para você a loucura da pregação, a loucura do conselho de Deus, desse maravilhoso conselho. A loucura é o seguinte, que na fraqueza está a força. Já começou perdendo para a lógica, 1-0 para a lógica, né? Na fraqueza está a força. E eu vejo no nascimento de Jesus a fraqueza, a encarnação, é a humilhação, é Deus despindo da glória e descendo a manjedoura. E aquilo era só o começo da descida, porque ele ainda ia descer até a morte, e morte de cruz, ele ia descer até o inferno por nossa causa. Não tem descendência, né, no sentido de descer maior do que esse, aquele que veio do céu e esteve no mundo e desceu ao inferno por nossa causa. Jesus experimentou o inferno por nós. Sabia disso? Na fraqueza está a força, e ele chama a mim e a você para a humildade. A gente não quer ser humilde. Aí está lá Nabucodonosor, pensa, Nabucodonosor construiu Babilônia, os jardins suspensos de Babilônia, diz que era maravilha do mundo, um negócio sensacional. Estava ele lá olhando para Babilônia e disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a minha própria glória? E aí você fala assim: não é esta a carreira que eu construí pela minha própria força? Não é este o varão que eu elegi para meu marido? Não é essa mulher maravilhosa que eu conquistei com minha própria lábia? Não é não é isso que eu conquistei para minha própria glória? Sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Deus tinha avisado ele, avisou você, né? É só você que vai falar, não tá? Todos vocês. A gente é deixa todo mundo dizer, né? Eu estava dizendo para você, cuidado com a soberba. É na fraqueza que está a força. Deus tinha avisado para Nabucodonosor: teme a Deus, para de fazer o que está fazendo, para de falar as coisas que está falando, que Deus vai julgar você. Aí no dia que ele falou isso, perdeu o juízo totalmente, ele não tinha juízo, né? Mas ele perdeu, ficou igual bicho. Ficou igual bicho. Irmãos, a loucura é que na rendição está a vitória. 2-0 na lógica. Jesus se rendeu do início ao fim. O interessante é que pensavam que ele estava se rendendo aos homens, mas ele estava se rendendo ao Pai. Ele se rendeu, foi à vontade do Pai. Ele suportou todas as coisas pela vontade do Pai. E ele não resistiu ao que batia na face, nem nas costas, nem àquele que o crucificava. Porque ele disse assim: eu quero chegar naquele que eu vou bater nele. Eu tudo contar a frente de vocês. Quando chegou na morte, aí Jesus falou: em você eu vou bater, a você eu vou vencer. Ele vence a morte e ressuscita. Porque ele esteve submisso não aos homens, ele não esteve submisso a ninguém, a não ser ao Pai. Ele falou: tudo que viam ele, falou assim: olha, deixa eu explicar para vocês, isso aqui tudo é a vontade do Pai. Não faz sentido, o Messias tem que ser assim, né? Eu não faço a vontade do Pai. Isso é loucura. Você não quer fazer a vontade do Pai, você quer fazer a sua própria vontade. Você quer escolher qual vontade do Pai você quer fazer. E isso, diante da sabedoria de Deus, é loucura. E se você acredita em Deus, você devia parar com essa loucura, do ponto de vista do Evangelho. Loucura do pecador. Do ponto de vista da lógica, você está certíssimo. 2-0 para você. Terceiro, é na morte que está a vitória. A vitória de Cristo estava na cruz. E Isaías falou disso. Isaías é sensacional. 53:10-11 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a
a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus aguentou todas as coisas até a morte, porque ele tinha como objetivo salvar a mim e você. Ele achou que isso era importante. Ele valorizou isso. Será que é errado? Para Jesus valia a pena. A cruz valia a pena para Jesus por causa do resultado da cruz, porque pelo que vem depois da cruz. E Ele chama a mim e a você da mesma forma, porque para mim e para você também a vitória do crente está na cruz de Cristo e na cruz de cada dia. Na cruz de Cristo, porque aquela cruz, irmão, ninguém põe a mão. Ele que tinha o poder de aguentar mesmo. Mas quanto a nós, Ele também chamou para a gente carregar nossa cruz do dia a dia. Lucas 14, 26 a 30 diz: se alguém cria em mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãs, e ainda sua própria vida, aqui põe a lista, você pode ampliar essa lista. O que é? Não é quem você valoriza mais do que Jesus? Se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é a hora que você querer, não. Eu errei o português de propósito, eu sei que se ele quiser, mas não é a hora que você querer, não, meu filho. Não pode ser meu discípulo. Talvez Deus está fechando a porta para você mesmo. Você não entra. Você está achando que eu sou sobra do fim de feira para você me comprar na promoção? Promoção! Às vezes eu vou na feira depois do culto aqui, assim, está faltando um negócio aqui, vai lá, compra lá, vai completar o almoço. Aí chega lá, as verduras da 150 por R$1, tudo murcha já, aquele trem todo destruído. Jesus não é sobra de fim de feira, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a cruz, você não pode ser discípulo de Jesus. Quem está falando é Jesus. Realmente Jesus é bonzinho. A bonzinho é o Papai Noel, meu filho. Ele é mentiroso, nem existe. Bonzinho é o Papai Noel, que não existe. Crianças, Papai Noel não existe. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ele está falando assim: pensa aí se você quer ser meu discípulo, pensa se você quer aceitar meu conselho. Para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que viram surpreenderam, disseram: este homem começou a seguir a Jesus, mas desviou. Não é isso que está escrito, não. Então, assim, este homem começou a construir e não pôde acabar, porque estava falando da torre. Mas é isso que significa. Lembra da parábola dos solos? Não são todos os solos que vão produzir fruto. A conclusão, irmãos, existe um lugar na sua vida para o maravilhoso conselheiro? Existe mesmo. Agora você sabe quem ele é? Existe. Eu posso dizer para você que os conselhos de Deus às vezes são incompreensíveis, mas eles são divinos. E está aqui um sujeito aos 52 anos, quase, que acha que vale a pena, que está fazendo tudo para seguir os conselhos dele. E toda vez que eu não sigo, não dá certo. Eu falo assim: não é possível que eu vacilei de novo. Eu não quero vacilar, porque os conselhos de Deus são preciosos e divinos. Eles são conselhos de vida, mais do que subsistência, é garantia de vida, proteção contra o inimigo. O inimigo não é Satanás, não. Você acha que Satanás vai estar de tridente lá no inferno? Vai estar sofrendo com todo mundo lá. Ele não governa nada, nem no inferno ele governa. Deus governa. Deus aconselha a mim e a você abandonar os costumes e as misturas do mundo. A terra da obscuridade, o tempo de obscuridade passou na vida do crente.
Passou esse negócio de vida dupla, viu? Essa coisa de uma coisa na igreja, outra coisa no mundo. Uma coisa é o discurso que você faz aqui, eu sou de Jesus. E lá no mundo, Satanás sabe de quem você é. Parou isso. Deus resgatou você, Ele te dá o poder do Espírito Santo. Para, irmão. Busca o Senhor, busca a santificação. Vamos buscar o Senhor. Ele te aconselha a abandonar isso. Te aconselha? É um conselho? É um conselho do maravilhoso conselheiro, uma ordem, porque se for um coach certificado, é um conselho que eu vou pensar, mesmo que ele seja certificado. Mas se é um conselho de Deus, para mim é um conselho. A palavra de Deus é outra. Segue que dá certo. Ele promove a libertação da sua vida com o conselho divino que Ele te dá, que Ele escreve no coração pelo Espírito de todo aquele que crê. Tem lugar para o maravilhoso conselheiro na sua vida. Foi um maravilhoso conselheiro que nasceu. Foi para a manjedoura mesmo, foi para a cruz mesmo, mas foi para a glória mesmo, de onde virá para julgar vivos e mortos. Eu convido você a ficar de pé, a fazer a oração. Eu pedir a Deus graça e misericórdia sobre você. A graça, não a graça do menino Jesus, mas a graça do Jesus, Deus, Senhor, dono. Pede a Ele para lavar a sua mente. Senhor, eu estou precisando de lavagem cerebral, Senhor, limpa a minha mente. Tira a sujeira, Senhor. Lava do pecado. Me dá, Senhor Deus, segurança em Ti. Fala com Deus. Pode falar. Não precisa respeitar silêncio, não. Fala com Deus. Pode falar aí. Não precisa gritar, que Deus não é surdo, né? Não precisa também ficar calado aí, só em pensamento, que agora é a hora do pastor orar. Então todos podemos orar. Senhor Deus, eu oro porque eu preciso dessa graça. Eu preciso desse maravilhoso conselheiro. Eu preciso atender aos conselhos, às ordens do Senhor. E eu sou um pecador, Senhor. Eu preciso de salvação. Eu preciso do Salvador. Eu preciso de restauração. Eu preciso de poder. E tudo isso é promessa do Senhor. O Senhor prometeu que Jesus viria. Ele veio, Ele pagou. O Senhor prometeu me dar o Espírito do Senhor. O Senhor me deu. O Espírito está em mim. E Ele me guia a Tua palavra. Me dá poder, Senhor Deus, para obedecer ao Senhor, mesmo quando for difícil, mesmo quando for negar pai, mãe, irmãos, ou quem quer que seja, que se coloque como um obstáculo a eu andar com o Senhor, eu fazer a Tua vontade. Deus, eu suplico ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de todo aquele que ouviu essa mensagem na manhã. Nesta manhã, eu peço, Deus, que o Senhor nos dê a graça de receber o Senhor. Mas se alguém aqui está precisando mudar de vida, Senhor Deus, está entendendo que não tem ouvido os Teus conselhos, eu peço, Deus, que o Senhor dê a essa pessoa a segurança, primeiro de pecados perdoados em Cristo Jesus, segundo o poder do Espírito para guiar a vida de um crente. Ó Deus, que o Senhor possa dar assistência a eles nas suas fraquezas, Senhor Deus, que o Espírito do Senhor interceda com gemidos inexprimíveis e que o próprio Senhor Jesus interceda por nós, como é promessa da palavra do Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não vai desistir de nós, ainda que tantas vezes nós desistamos, seja do Senhor ou seja de alguma das ordens do Senhor. Que o Senhor, na Tua misericórdia, nos proteja. Não deixa que o mal nos alcance, Pai, que Satanás não consiga invadir, que o mundo não consiga invadir. Que o Senhor nos dê paz, plenitude, certeza, segurança. Que o Senhor guarde o Teu povo. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre nós. E que a comunhão do Espírito do Senhor seja com o povo de Deus aqui e para todos sempre, em todos os lugares, em nome de Cristo Jesus. Amém.